Olá, meu nome é Iana, eu sou estudante do curso de História da Arte e hoje eu vou apresentar para vocês um trabalho que foi feito na disciplina que chama Um Estudo Decolonial da Arte no Brasil. A obra escolhida chama-se Tropa, realizada pela artista brasileira Luísa Almeida. Em relação à apresentação, vamos seguir esses tópicos que estão apresentados na tela. Só destaco que pretendemos traçar uma análise sobre dois olhares, sobre o conteúdo e sobre a linguagem da xilogravura, que chamaremos de forma. Algumas informações breves e contextos sobre o conteúdo da obra. Tropa é uma instalação xilográfica de 2017, com 9 totens construídos em escala humana, sendo ao total 27 impressões em cor preta, representando diferentes mulheres armadas. Na instalação, a artista explora diferentes etnias, representando mulheres negras, indígenas e latinas. Também é possível observar corpos diversos, rompendo com um padrão estético de beleza. As mulheres representadas na obra portam algum tipo de arma, seja de fogo ou arma branca, na maioria das vezes encarando quem as observa com um olhar austero e direto. Algumas têm a arma direcionada ao espectador, outras estão em uma posição de salvaguarda. A seriedade e tensionamento representado através das xilogravuras dão significado à obra. Tropa, mulheres unidas em vigor e seriedade. Em relação à forma da obra, a obra é realizada através da técnica de xilogravura, que consiste no entalhe da madeira com uma ferramenta afiada chamada goiva. Em seguida, usamos o rolo e tinta para iniciar o processo de impressão. O processo de entalhe se assemelha muito com o ato de esculpir, exigindo precisão e força, pois, uma vez que as goivas gravam a madeira, não é possível apagar o desenho. Sobre o processo artístico. De acordo com a artista, a ideia da obra nasceu do desdobramento de uma outra série chamada Memorial, a qual explora o cruzamento da figura feminina com a arma de fogo. Luísa quis investigar a tensão criada por conta da soma dessas duas imagens. Na obra Memorial, observou que o público, de forma geral, viu uma mulher portando uma arma como algo fantasioso, surreal. A partir disso, Luísa se debruçou numa pesquisa muito extensa sobre a representação feminina, se defrontando, na maioria das vezes, com imagens de sexualização, idealização e fetichização das mulheres. Em contraponto, Luísa acessou registros históricos e resgatou imagens na qual mulheres estavam à frente de conflitos armados. Ela cita, por exemplo, a Revolução Mexicana, a Guerra Civil Espanhola, a Segunda Guerra Mundial. Destacamos também o movimento Panteras Negras, a Revolução Curda e o movimento Zapatista. A artista comenta sobre o fato de todas essas imagens serem ocultadas do nosso repertório, pois confrontam o papel social que se espera de uma mulher. Com a série Memorial, a artista percebeu que, embora as imagens quebrassem com algum tipo de estigma, ainda estavam idealizadas a partir de uma ótica heróica e, portanto, distantes do público. Nesse sentido, Luísa propõe a amigas e conhecidas que empunhassem armas para ela criar um banco de imagens próprias. A partir desses registros fotográficos, criou xilogravuras monumentais e pautadas em figuras cotidianas. Agora eu gostaria de analisar o objeto a partir de uma perspectiva decolonial. Quando a artista representa diferentes mulheres, ela visibiliza diferentes corpos. Não podemos perder de vista que cada corpo carrega consigo uma carga histórica diferente, seja por sua etnia, estrutura corporal, pertencimento social, etc. Historicamente, as mulheres são retratadas na arte em um papel passivo, exotizado, de subserviência ou fetichista. A exemplo disso, gostaria de comentar a obra Moema, uma pintura de 1866, do artista brasileiro Victor Meirelles. Moema é um personagem do poema épico Caramuru, de José de Santa Rita Durão. Sobre a obra do pintor sulista, é possível observar
que a Índia está morta e seu corpo tem a cintura elevada, como se pousasse nessa condição fúnebre, com o olhar entreaberto e um semblante de serenidade. Seus cabelos soltos e leves estão espalhados pela água. Seu corpo lembra mais de uma mulher europeia esticado para apreciação e contemplação do olhar masculino. A sexualização da figura indígena é nítida, pela sua nudez, pela inclinação e pela elevação do seu quadril. Parece que eleva a pelvis no sentido do espectador, a fim de lhe mostrar o que é oculto pelo adorno plumar em sua cintura. A obra foi considerada melancólica, porém deve ser vista como um símbolo da colonização, pois revela a tentativa de mostrar uma mulher indígena de acordo com uma estética europeia. Já em contexto brasileiro, a xilogravura é usada pelos artistas de cordel e assim distribuída em massa, se demonstrando popular e plural. Sobre o cordel, não podemos esquecer que este está associado à história do cangaço, ou seja, diz respeito à história de resistência, uma vez que era considerado banditismo social. Tropa possui uma estética que transcende os espaços canonizados de arte, de galerias e museus, assim como também faz os folhetos de cordel. Portanto, evoca um movimento de resistência, não só em seu conteúdo, mas também em sua linguagem e forma. Algumas avaliações conclusivas. A obra da Luísa Almeida emerge como uma reação à colonização dos corpos femininos, sua erotização e objetificação. Os corpos das mulheres são representados ativamente. Elas estão de pé. Seu olhar atravessa o espectador e o fato de estarem armadas as empodera em um sentido aguerrido. São mulheres em posição de coragem, valentes e combativas, representadas a partir de uma técnica popular que evoca os cordéis e com ele a luta contra o jogo latifundiário. O conceito de passividade sobre os corpos é extinto, morto pela obra. Poderemos pensar que essas mulheres de diferentes contextos sociais e raciais se opõem com suas armas contra um olhar redutor masculino, como é tão comum na história da arte, criando assim outras narrativas. Trazendo a pensadora feminista nigeriana Chimamanda, a história única cria estereótipos, e o problema com os estereótipos não é que eles sejam mentira, mas que eles sejam incompletos. Eles fazem uma história tornar-se a única história. Na obra de Luísa, encontramos uma diversidade de histórias de mulheres valentes e ativas, que defendem sua posição, se for necessário, de maneira armada. A escolha de trazer uma artista mulher para a nossa análise é proposital, em vários níveis. O processo xilográfico é normalmente associado a um ideal de vigor masculino, pois o entalhe na madeira exige precisão e domínio de força, características desassociadas da figura feminina. A obra de Luísa rompe de vez com esse estigma, principalmente quando olhamos para a tensão criada com as goivas em madeiras de escala humana. Rigidez, potência e vigor são adjetivos que transcendem a obra tanto em sua forma como em seu conteúdo. Algumas referências. Obrigada por acompanhar a apresentação.